Boa noite, amada igreja. Estamos aqui iniciando um novo culto ao nosso Senhor para a honra e glória dele. Infelizmente, continuamos com o distanciamento, a saudade dos irmãos só aumenta cada dia mais, mas a minha oração é para que nosso Senhor esteja cuidando de cada um de vocês e para que em breve possamos nos reencontrar novamente. Amém? Bom, quero trazer para os irmãos uma pequena reflexão para iniciarmos este culto. E logo após a reflexão, seguirá com um vídeo de missões mundiais. Nossa reflexão está em um combinado de versículos que tem por objetivo levar a palavra de Deus diretamente para o seu coração. Vamos lá? A primeira passagem está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: Mas o Senhor é fiel, Ele fará vocês fortes e os guardará dos ataques do maligno. Agora vamos para Colossenses 1,17, que diz assim: Ele existia antes que tudo o mais começasse e é o seu poder que sustém todas as coisas. Igreja, pensemos desta forma este versículo. Jesus nos falando assim: Eu ainda estou no trono, eu reino sobre o universo, eu sou Jesus, o Filho de Deus, eu estou sentado à direita de Deus, estou no centro de tudo, mantendo todas as coisas juntas. Agora vamos para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Deixem com ele todas as suas preocupações e ansiedades, pois Ele está sempre cuidando de vocês. Ou seja, Jesus está nos dizendo: fale-me ou entregue a mim o que quer que esteja deixando você ansioso ou com medo. Não deixe que seus problemas o sobrecarreguem. Em vez disso, faça deles o tema de suas orações. Não os carregue mais, traga-os para mim. Também em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim: Vocês me procurarão e me encontrarão quando me procurarem de todo o coração. Aqui a sua palavra ela é claríssima, irmãos. Ela nos diz assim, ou melhor, o Senhor nos diz assim: Me procure, eu serei encontrado por você. Também em João 10, versículo 10, diz assim: A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida, e vida completa. Podemos interpretar esta passagem como Jesus nos falando assim: Venha, sente-se aos meus pés, ponha de lado suas circunstâncias, seu caos e seus esforços durante esta pandemia que assola sua alma. Eu sou é o meu nome, eu sou tudo o que você precisa, eu sou a paz que você deseja, eu sou a vida em abundância que você precisa, eu sou a felicidade que você está procurando. Venha, estou aqui. Para finalizar, irmãos, Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz assim: Agora podemos aguardar a salvação que Deus nos prometeu. Já não há mais lugar para a dúvida, irmãos, pois aquele que prometeu é fiel. Gente, podemos dizer que viver sem esperança é deixar de viver. Então, tudo o que devemos fazer é nos apegar a ela. A esperança ela alimenta nossas vidas e nos leva a dar um passo adiante. A esperança é poder ver que há luz no fim do túnel, apesar da escuridão. E para nós, a nossa esperança é a maior de todas, pois ela está em Cristo Jesus. Amém? Sintam-se abraçados, que Deus abençoe a cada um de vocês. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, nossos missionários mobilizadores aí no Brasil. Aqui quem vos fala é o missionário Gessé Carvalho, e é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês agora um pouquinho daquilo que Deus tem feito no Oriente Médio, no norte da África e no Sahel africano, a região 5, região que nós coordenamos, eu e a Késia.
Eu queria que vocês pudessem compartilhar com os nossos parceiros e parceiras aí no Brasil um pouquinho do que o poder transformador de Jesus tem feito na vida de tantas e tantas pessoas ali naquela região. A Tenda de Brincar é um projeto que já é um sucesso conhecido por muitos, e centenas de crianças são abençoadas com esse projeto, recebendo ali amor, carinho, educação, tendo suas vidas transformadas. E nós temos agora ainda temos o desafio de abrirmos uma outra tenda em outro acampamento para atender outras crianças refugiadas. A pandemia trouxe algumas dificuldades em relação a esse projeto e essa proposta, mas nós queremos este ano ainda iniciarmos a tenda num outro acampamento. E serão mais centenas de crianças, pelo menos 120 crianças, que serão atendidas por esse novo projeto, recebendo ali amor, carinho, a palavra de Deus sendo transmitida para essas crianças. A Esperança aos Refugiados é um outro projeto também que atende refugiados, agora refugiados sírios, continuou suas atividades, algumas virtualmente, mas são mais de 80 famílias, 430 pessoas, mais ou menos, que são atendidas pelo projeto, recebendo as cestas básicas, cursos de capacitação, de formação, alguns foram oferecidos online. E só no segundo semestre, mais 10 pessoas desse grupo entregaram suas vidas a Jesus e foram batizadas. Temos ainda pelo menos 20 pessoas que estão sendo discipuladas nesse processo de conhecer a Cristo, de conhecer a Jesus, de ter a sua vida também transformada pelo poder transformador do Evangelho. A Fábrica da Esperança, que já não é mais apenas um projeto, é um programa que nós temos adotado num dos países ali do Sahel africano, atende uma média de 400 pessoas na sua clínica, na nossa clínica, pelos nossos médicos que ali atuam. 300 crianças estão estudando em nossas escolas, fora as crianças que estão no PEP, também são beneficiadas pelo nosso projeto, e 3 igrejas estão sendo plantadas ali na região. São vidas e mais vidas que serão transformadas pelo poder do Evangelho. O programa Bíblia para os Povos também acontece na nossa região, no Oriente Médio, com os povos de língua farsi, e no segundo semestre desse ano, de 2020, nós tivemos 337 pessoas que se converteram a Cristo, 420 pessoas foram batizadas e nós tivemos 387 pessoas que foram discipuladas e treinadas num programa que é chamado Safar, significa jornada, para desenvolver o discipulado 1 a 1. Então, nós temos aí 387 pessoas no segundo semestre que estão preparadas para alcançar outras pessoas e discipular outras pessoas. Nós temos o testemunho do Nader. Nader mora numa vila de um pouco mais de 100 pessoas, uma vila completamente muçulmana. Ele saiu para questão de trabalho e encontrou com um desses nossos discípulos que falou de Jesus, e durante o período que o Nader esteve fora, ele foi discipulado e depois continuou acompanhando o projeto do Safar online. Quando voltou para sua vila, ele compartilhou de Jesus com seus familiares e alguns amigos. E hoje, menos de 6 meses depois do Nader ter voltado para sua vila, nós temos 12 pessoas naquela vila que já entregaram suas vidas a Jesus. Isso é uma alegria tremenda, porque num vilarejo onde um pouco mais de 100 pessoas vivem, nós temos aí, podemos dizer que temos uma vila alcançada, ou seja, um povo que não era alcançado hoje deixou de ser um PNA, porque nós temos pelo menos mais de 10% daquelas pessoas que vivem ali naquela localidade que foram alcançadas pelo poder da graça, do amor de Jesus. Então, essas são algumas das notícias que eu queria dar para vocês. Poderia falar muito mais coisas, dar muito mais informações, mas isso é um pouquinho daquilo que Deus tem feito. E eu espero que Deus abençoe grandemente as suas vidas e que vocês possam aí compartilhar um pouquinho disso tudo com os nossos parceiros e parceiras no Brasil. Fiquem com Deus, Deus vos abençoe, um grande abraço.
cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer. Levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. O coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Vento toca o meu rosto, me lembrando que o tempo vai com ele. Levando em suas asas os meus dias desta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos a areia não vai enterrar. O que a vida recebi ao te encontrar. Os teus braços não importa o tempo, só existe um momento de sonhar. E o medo que está sempre na porta, quando estou com você, ele não pode entrar. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor que um dia eu encontrei. Os meus sonhos, o vento não pode levar. A esperança encontrei no teu olhar. Os meus sonhos, a areia não vai enterrar. Porque a vida recebi ao te encontrar. Escuta as
acalma o meu pensar, me leva pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura, creio que não há outro igual a ti. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Oh, Jesus, eu preciso de ti. Jesus, eu preciso de ti. Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Infelizmente, a gente ainda não pode estar se encontrando na igreja, tendo o nosso momento de comunhão aqui. Mas a gente entende que é um momento que a gente precisa tomar mais cuidados, que a gente precisa realmente se proteger contra o coronavírus. E por isso, então, a gente está tendo esse culto online. Eu espero que logo a gente possa se encontrar de novo na igreja. Mas enquanto isso não acontece, a gente precisa se cuidar e realmente precisa se cuidar para que não tenha perigo da gente pegar Covid e tudo mais, né? Muito bem, irmãos, eu quero compartilhar hoje um texto da Palavra de Deus que está lá em 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 até o versículo 12. Se você puder abrir a sua Bíblia aí ou quiser acompanhar a leitura, nós vamos ler então 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 1 ao versículo 12, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos,
para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo, que neles estava, quando lhes predisse o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. A eles foi revelado o que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Muito bem, irmãos. Talvez você deve estar pensando, por que nós estamos lendo a primeira carta de Pedro? E para a gente entender um pouquinho algumas coisas hoje, eu gostaria de primeiro fazer uma oração, depois a gente vai entrar no contexto e depois então a gente vai meditar em algumas coisinhas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, pelo teu grande cuidado nas nossas vidas, mesmo a gente não merecendo. Obrigada pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Nesse tempo que vamos ter agora, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que os irmãos que estão nas suas casas possam entender, possam aprender algo novo, para que também a gente possa ser fortalecido, restaurado e renovado para essa nova semana que está se iniciando, Senhor. Me usa como instrumento nas tuas mãos, apesar de mim. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos pensar um pouquinho sobre o contexto da primeira carta de Pedro, então. Sobre Pedro. Talvez você já deve saber quem é esse Pedro. É o mesmo Pedro que era discípulo de Jesus e é o Pedro que está lá nos evangelhos. Ele era chamado de Simão, mas aí Jesus troca o nome dele e ele passa a se chamar, então, Pedro. E é esse Pedro que foi testemunha de Jesus e viu todas as coisas que Jesus fez, que escreveu essa carta, certo? Pedro, ele diz para os seus leitores, né, que era para ser uma carta de encorajamento. Por quê? Porque as pessoas, aqueles cristãos, aquelas pessoas daquela época, eles estavam passando por um momento de sofrimento e também um momento de perseguição. Então, quando Pedro escreve essa carta, existe todo um contexto por trás e é muito importante a gente entender esse contexto para meditar melhor ainda na palavra. Porque se a gente só fosse ler, Pedro escreveu isso daqui porque ele achava que as pessoas iam sofrer, enfim, é uma coisa. Agora, quando a gente entende, os cristãos estavam passando por um sofrimento, eles estavam passando por perseguição, e eles estavam precisando de um apoio, de um conforto. Nesse momento, então, que Pedro escreve essa carta, e da mesma forma como aquelas pessoas estavam passando por um sofrimento, por um momento difícil, nós hoje também estamos passando por um momento de sofrimento, de dor, um momento também difícil, não é mesmo? Muito bem, essa primeira epístola, essa primeira carta de Pedro foi escrita mais ou menos no ano 63 depois de Cristo.
E mais ou menos um ano depois, em 64, foi quando Paulo foi morto, e provavelmente também foi o ano que Pedro ele também foi morto por causa do Evangelho. Então essa carta foi uma das últimas coisas que Pedro escreveu antes de morrer. E Pedro estava escrevendo essa carta para algumas pessoas que estavam em algumas regiões. Como a gente vê ali no versículo 1, ele diz: aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia. Então, essas são as localidades onde Pedro escreveu, para as pessoas onde Pedro escreveu então. Vai estar passando aqui do lado, eu acho que é desse lado, vai passar uma imagem de onde era a Bitínia, e eu vou tentar também botar ela numa imagem grande para você visualizar aí, enquanto eu falo então, para você ter uma noção, visualizando no mapa onde que ficava esse lugar, onde ficava o Ponto, onde ficava toda essa região da Ásia, né? Muito bem, então você deve estar observando aí agora esse mapa. E as pessoas daquele lugar, elas eram chamadas de forasteiros, de estrangeiros, de peregrinos. E a ideia disso é que os cristãos, naquela época, e também nós hoje cristãos, nós devemos ser considerados estrangeiros aqui, forasteiros aqui. Porque o nosso lar não é aqui. O nosso lar é no eterno. Nosso lar é no céu. Então, quando a gente pensa sobre a nossa habitação aqui, sobre o lugar onde a gente mora aqui, sobre o que a gente vive aqui, é tudo uma preparação para aquilo que é eterno no céu. E essa visão também Pedro queria levar para essas pessoas, para que elas entendessem isso, certo? Depois de entender todo esse contexto da carta, enfim, nós vamos pensar em 3 coisas hoje, tá? A primeira coisa que eu quero pensar com os irmãos é que você precisa ter certeza, Tenha certeza da esperança viva. Os versículos 3, 4 e 5 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Muito bem, quando você acorda de manhã, você tem alguma esperança? Você acorda pensando assim, hoje eu vou comer aquele prato que eu gosto tanto. Ou então você passa o dia e você pensa, minha esperança está na minha família, porque eu tenho uma família muito boa. Ou, meu trabalho, eu levanto de manhã porque eu tenho que trabalhar e é uma coisa gratificante. Minha esperança está nisso. Ou você talvez tenha a esperança da paz mundial, do mundo melhor, da cura agora para o Covid. Talvez você pense em todas essas coisas. Mas Pedro aqui está incentivando os cristãos daquela época e está incentivando a gente também a se lembrar, a ter certeza da esperança viva. A nossa esperança viva está em Jesus, aquele que foi morto, mas que não permaneceu morto, que ressuscitou. Até daqui uns dias a gente vai comemorar a Páscoa, É um tema que a gente às vezes esquece e aí nessa época a gente dá uma relembrada. Mas justamente porque Jesus morreu e ressuscitou, é essa esperança viva que nós precisamos ter no nosso dia a dia, quando a gente está bem, quando a gente está mais ou menos, quando a gente está desanimado. Porque essa esperança vai nos lembrar da herança eterna, vai nos lembrar da salvação de Jesus e vai nos lembrar do eterno, vai nos lembrar do céu também. Talvez você deve estar pensando assim, Mari, mas eu preciso ter algumas esperanças aqui na Terra. Sim, você pode pensar em algumas esperanças aqui na Terra, como um mundo melhor, como a paz, a cura para o Covid, tantas coisas. Mas você precisa se lembrar dessa esperança, sua esperança futura, que deve estar em Jesus e não nas coisas momentâneas. Porque
a esperança viva é entender que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, e Ele vai nos dar um lar lá no céu quando a gente morrer. Com toda essa pandemia, talvez você esteja pensando assim, pois é, hoje eu tô viva aqui, mas eu não sei se eu vou estar viva amanhã, pode ser que amanhã eu esteja com Covid, depois eu, sei lá, vou ser internado, vou ficar entubado e vou morrer sozinho. Mas se você pensar nas coisas eternas, por mais que aqui você tenha dor e sofrimento, você vai lembrar do eterno e vai ter essa esperança viva no seu coração. Porque um dia, quando a gente for para o céu, vai ser um lugar muito melhor, onde não vai ter dor, sofrimento, não vai ter nada dessas coisas. E a segunda coisa que eu quero pensar com os irmãos é que as provações, elas vão produzir crescimento. As provações, elas produzem crescimento. Por mais que seja doloroso, todos sabemos que o sofrimento e a dor são dolorosas, como as provações muitas vezes são dolorosas, mas apesar disso, nós vamos crescer e amadurecer. Seria muito fácil se a gente aprendesse as coisas só quando tá tudo legal. Da última vez que eu trouxe a mensagem do culto, a gente falou sobre as tempestades na nossa vida e também falei um pouco sobre sofrimento, sobre dor. Mas hoje eu quero lembrar aos irmãos de que apesar do sofrimento, apesar desse processo de provação, de dor, enfim, isso vai nos trazer o crescimento. Quando você pensa numa criança que está lá aprendendo a andar de bicicleta, não é no primeiro tombo que ela aprende a andar de bicicleta. E às vezes ela caiu e ela vai deixar de querer andar de bicicleta porque ela caiu, porque aquilo não foi algo legal para ela. Mas ela precisa de um incentivo para tentar de novo e tentar de novo, porque se ela desistir na primeira tentativa, ela nunca vai aprender a andar de bicicleta. Ela precisa cair para que ela aprenda a levantar, para que daí ela possa andar de bicicleta. Na nossa vida também é assim. A gente precisa aprender com os nossos erros, aprender com as coisas que acontecem na nossa vida e também pelos momentos de provação que muitas vezes a gente vai ter. Certo? Porque a nossa fé ela vai ser provada. Versículo 7 diz: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Tudo que a gente passa é para o louvor, a glória e a honra em Cristo Jesus. Não é sobre nós, é sobre Jesus. As nossas dores, as nossas provações, nossos sofrimentos não são sobre nós, sobre o quanto a gente aguenta, quantas provações a gente pode suportar. Não é sobre isso, é sobre Jesus nas nossas vidas, para que apesar dessas dificuldades, a honra, a glória e o louvor seja dado somente a Jesus. E a terceira coisa que eu quero lembrar com os irmãos é que nós só temos salvação em Jesus Cristo. Os versículos 10, 11 e 12 vão falar sobre isso. Essa salvação que os profetas já falavam lá no Antigo Testamento, mas que ela só se dá quando Jesus realmente vem ao mundo, quando Jesus ele morre na cruz e salva as pessoas do pecado. E nós precisamos relembrar dessa salvação que nós temos em Jesus. Quando a gente está passando por uma provação, sabe? Ou quando a gente está passando por um momento difícil, ou quando a gente está sem esperança, nós precisamos relembrar de Jesus e relembrar da salvação que a gente tem nele. Para essa semana, lembre aí na sua vida o dia que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lembre daquela data ou daquele momento que você estava, que você entendeu sobre o sacrifício de Jesus, para que essa seja a tua motivação para essa nova semana. A minha conversão foi há muito tempo atrás, foi em 2010, mas apesar disso, de ter sido há muito tempo, ainda assim eu preciso me lembrar daquele momento
eu preciso ser fortalecida em Deus para que eu possa viver a minha semana melhor. Da mesma forma, eu te convido, meu irmão, a lembrar o momento que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que essa esperança, essa motivação seja para hoje, para amanhã e para essa nova semana que começa. E se você ainda não conheceu o amor de Jesus e está assistindo esse vídeo, eu te convido a fechar os seus olhos e a fazer uma oração, entregando o seu coração e a sua vida para Jesus. Porque é a melhor coisa que você vai poder fazer, não só hoje, mas que vai mudar completamente a sua vida, assim como mudou a minha. Certo? Antes da gente orar, para terminar, eu queria relembrar essas 3 coisas. A primeira, tenha certeza da esperança viva, né? Jesus morreu e ressuscitou por causa da gente, do nosso pecado. Segunda coisa, as provações, elas vão produzir crescimento. Aprenda com as provações que você passa. Terceira, só temos salvação em Jesus Cristo. Ele sim é a nossa esperança viva. O que dá esperança não é o fato de haver vida, mas sim a nossa fé. Certo? E a nossa fé é em Jesus. É isso que nos dá esperança para viver e para termos os nossos dias na presença de Deus. Vamos orar então? Senhor Deus, obrigada por esse dia. Obrigada, Senhor, porque só temos salvação em Ti. Obrigada porque as provações nos fazem crescer. E obrigada, Senhor, por ser a nossa esperança viva. Nos ajude, Deus, a lembrar disso durante essa semana, para que a gente também possa ser fortalecido e restaurado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, estamos terminando o culto dessa semana. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Nos encontramos na próxima semana. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos. E lembre-se da esperança viva que está em Jesus. Certo? Até mais, irmãos!